Bom, pessoal, continuando aqui então, do princípio do derrame pleural, nós começamos a citar os tratamentos, né? Começamos a citar algumas técnicas de descompressão pulmonar e até mesmo de coleta de resíduos, desses resíduos para análise, para a gente mandar para a bioquímica para ter um melhor diagnóstico, um melhor fechamento diagnóstico e um auxílio para o nosso paciente. Bom, citamos a válvula de Heimlich, né, como uma das válvulas de descompressão pulmonar que a gente pode utilizar dentro da própria drenagem pleural, né? Ali falando da pleurodese química, né, que a gente faz essa estabilização do nosso paciente pela pleurodese em si, né? E existem alguns critérios, né? Algumas características. Na verdade, essa pleurodese, a gente faz o que? A gente tenta eliminar esse espaço pleural, né? Esse espaço localizado entre essas membranas que revestem o pulmão. Então você tenta eliminar esse espaço a fim de evitar o acúmulo de líquido ou o próprio acúmulo de ar, né? Dentro desse espaço virtual. E falando da pleurodese química, né, a gente cita ela como um pequeno corte na parede torácica, né, e a inserção do dreno para retirada desse líquido. Característica dos pacientes que são candidatos para pleurodese. Bom, o paciente que tem derrame pleural maligno, né, esse derrame pleural maligno grande, ou quando o paciente já tem esse derrame pleural de forma sintomática, quando os sintomas melhoram depois da toracocentese, depois que houve a drenagem do tórax do paciente, você drenou o tórax do paciente, você retirou aquele excesso de líquido, então agora você pode fazer a pleurodese, que é retirar, que é diminuir o espaço virtual, esse espaço intermembranoso ali. Pulmão capaz de expansão, quando você vê que há uma capacidade de expansão pulmonar e o paciente não tenha obstrução endobronquial, não tem obstrução no brônquio fonte, e geralmente é aceitável, você realiza quando o paciente tem um aceitável estado geral. Quando o paciente está em um estado geral considerável, o paciente ele está normoperfundido, é um paciente que está normotenso, ele tem um parâmetro de sinais vitais estável e expectativa de vida maior de 6 semanas. Quais são os fatores que afetam o êxito da pleurodese química? Primeiro, a habilidade do pulmão para se expandir completamente. Então, quando o pulmão não tem essa capacidade de expansão, já torna-se um fator. A própria drenagem de líquido pleural por toracostomia, né, tem que ter uma boa drenagem prévia aí para esvaziar bem esse líquido pleural, né? Distribuição uniforme do agente esclerosante, ausência de tabicações, né? Quando eu tenho aquela formação de tabiques ali já por dentro, já torna-se um fator que afeta o êxito da pleurodese, né? Dose, técnica de administração, frequência e eficácia do agente esclerosante. Aqui já vai depender também de como vai a técnica que o avaliador, que o médico emprega na hora de fazer essa pleurodese. Tá bom? Vai depender da habilidade do profissional também. Contraindicações. Eu não faço pleurodese
Na paciente gestante, tá? O paciente que está em lactância, pacientes que têm desordem hemorrágica não controlada, pacientes com coagulação intravascular disseminada também acaba que entra também ali nesse pacote, tá? Mas principalmente quando eu falo de distúrbios hemorrágicos, esse distúrbios hemodinâmicos desse paciente hemorrágico é o que me preocupa mais, então eu não vou fazer pleurodese nesse paciente. E o paciente que tem o mesotelioma, né? O mesotelioma, ele acaba que é um tumor, né, que acontece no tecido que reveste os pulmões, né, reveste o estômago, o coração e alguns outros órgãos, né. E geralmente esse mesotelioma, né, o cancerígeno maligno mesmo, geralmente ele é a forma mais comum de ser encontrada e ele afeta mais os pulmões. Então o paciente que tem esse mesotelioma, eu não vou fazer pleurodese, né? É uma condição muito rara, né? O paciente apresenta isso, é uma forma rara de uma enfermidade rara, mas requer um bom diagnóstico, né? E requer um tratamento específico. Então, existem procedimentos que não podemos utilizar nesses pacientes aí. Então, aqui eu tenho algumas imagens, né? A primeira imagem aqui me representa uma drenagem de um quilotórax, né? O quilotórax, o que seria? O quilotórax é o derrame pleural, geralmente mais frequente quando eu falo de feto e neonato, né? Porque geralmente ele é um acometimento, né, pulmonar, que também vem associado a fator imunológico, nutricional, né? Então é bem comum no feto ou no neonato, mas também no paciente adulto também ocorre, né? Isso daí ele ocorre geralmente quando eu tenho uma espécie de uma ruptura, de uma laceração, ou até de uma obstrução do próprio duto torácico, né? Então você tem essa liberação de quilo, né, no espaço pleural, certo? Então, geralmente acontece nesses pacientes que já têm malformações linfáticas, né, linfomas, tumores mediastinais, doenças infecciosas. Alguns procedimentos cirúrgicos também podem resultar que o paciente curse com quilotórax, o próprio acidente automobilístico, né? Ou também esse quilotórax pode ser, no caso do paciente, idiopático, né? Normalmente ele é um derrame branco, leitoso, né? É muito rico em triglicerídeo. Pode ser também causado ali por uma lesão neoplásica, tá? Então você tem uma característica linfomatosa, né, com maior frequência. Também você vê esse tipo de quilotórax aí numa enfermidade que se chama síndrome da veia cava superior. Beleza? Então é comum nos pacientes que têm síndrome da veia cava superior você achar essa condição, tá, do quilotórax. Então você introduz o tubo torácico no paciente ali. Esse tubo ele tende a ficar mais dirigido ali na base, né, do tórax. Você coloca ali um reservatório aspirativo, né, em pressão negativa, e vai retirando esse excesso de fluido ali do paciente. Tá. A drenagem pleural, né, quando eu falo que há a evacuação de ar ou de líquido ou sangue dessa cavidade pleural através de um sistema de drenagem do meu paciente. Geralmente a gente fala que quando é ar a gente coloca o dreno mais para cima, quando é líquido, quando é sangue, a gente coloca o dreno mais para baixo. Isso aí é relativo, tá? Então você usa esse sistema de drenagem a fim de restabelecer a pressão intrapleural negativa e permitir com que o pulmão possa se expandir de forma normal,
Então você tem um exemplo, a toracocentese, né? Se extrai o líquido da cavidade pleural tanto para fim terapêutico, que é para fazer esse alívio de pressão e fazer com que o pulmão se reexpanda de forma normal ou o máximo possível, ou a fins diagnósticos, né? A gente vai drenar para mandar esse líquido aí para algum exame lá para a gente ver o que está acontecendo com o paciente, para mandar para bioquímica, né? Todos os derrames, todos devem ser puncionados, exceto se conhece a causa do derrame ou se é um derrame pequeno. Se é um derrame pequeno e não tem tanta que não oferece tanto risco para o paciente, eu não preciso drenar. Agora, se é um derrame moderado, massivo, um derrame maior, aí sim há necessidade eminente de fazer essa drenagem, né? A toracocentese, né? Essa drenagem fixa, isso vai variar um pouco de nomenclatura. Tem nomenclatura que fala do sexto passo intercostal, tem nomenclatura que vai falar entre o sétimo e o nono. Então vai depender da nomenclatura que você for utilizar. Mas fica ali nesse sexto, sétimo até o nono espaço intercostal na região posterior. Tá? Esse dreno ele vai mais na região posterior, lá quase nas costas do paciente, tá? Ali geralmente na axilar posterior, entre axilar média e axilar posterior. Muda um pouco porque na descompressão torácica do hemotórax ou do pneumotórax, a gente faz ali entre o quinto e sexto espaço na médio axilar. Tá? Aqui já é mais posterior. Vamos lá. Existem dois tipos de toracocentese que a gente citou. Tanto a diagnóstica, que é para fins de laboratório, né, para a gente diagnosticar alguma tipo de patologia, e a própria toracocentese terapêutica. Se realiza com fins terapêuticos quando a extração de ar ou de líquido se faz a fim de diminuir a dificuldade respiratória produzida pela compressão do pulmão. Então, eu tiro esse líquido porque o pulmão do paciente já não está expandindo da melhor forma, da forma mais adequada, então está começando já a prejudicar a perfusão do meu paciente, prejudicar drive ventilatório, meu paciente já está cursando, diga-se de passagem, com insuficiência respiratória, tá? Com distúrbio hemodinâmico, então isso eu já preciso fazer essa drenagem, essa retirada aí um pouco mais rápida. E a toracocentese com fins diagnósticos, né, a finalidade ali já é a obtenção de uma amostra desse líquido para sua análise bioquímica e microbiológica. Então, vou mandar esse líquido lá para o laboratório para fazer análise bioquímica e microbiológica, né? Sempre que um paciente apresenta essa situação de derrame pleural, eu vou mandar esse líquido para exame, vou mandar para laboratório. Não desprezo todo esse líquido. Vou coletar uma amostra ali de 10, de 20 ml, vai depender do tanto que o laboratório pedir para você. E eu vou fechar vou mandar esse líquido para diagnóstico, lá para bioquímica, tá? Então, de lei, você puncionou seu paciente, você drenou seu paciente ali, que é um derrame pleural. Derrame pleural. Não estou falando aqui de hemotórax e pneumotórax. Derrame pleural. Você vai mandar para a bioquímica. Beleza? Exemplos. Efusões pneumônicas, parapneumônicas, né? Efusões por tuberculose. Efusões neoplásicas. Definir características bioquímicas e celulares do líquido pleural, né? Igual a gente já citou lá atrás. Nível de proteína, o pH desse líquido, se é muito ácido ou básico. Nível de HDL, colesterol, celularidade. Ou as próprias biópsias também, pleurais ou pulmonais por aspiração. Vai depender da tua suspeita diagnóstica e dependendo para onde esse paciente foi encaminhado, o que for solicitado. Toracocentese terapêutica.
Diminui, né, a dificuldade respiratória. O intuito aí é diminuir a dificuldade respiratória do paciente que foi produzida por esse acúmulo de líquido ou de ar no espaço pleural. Suas condições são presença de uma grande quantidade de exudato pleural que produz dificuldade respiratória e deve ser evacuado, ou também um pneumotórax de grande tamanho. Aqui a gente fala daquele pneumotórax que ocupa ali em torno de 20% ou mais do volume do hemitórax afetado, né? Ou efeitos práticos, né? Qualquer que seja o sintoma. E o paciente geralmente acode com dificuldade respiratória, outros sinais como descompensações cardiovasculares devido a essa compressão intratorácica. Vamos lá. Presença também de sinais clínicos de pneumotórax, a tensão ou pneumotórax hipertensivo. Né? Esse pneumotórax hipertensivo, aqui a gente fala dentro da clínica, a própria ruptura espontânea. Né? Então, você tem uma descompensação respiratória e hemodinâmica. E, falando do procedimento médico em si, você traça ali 3 linhas na região axilar, né? A axilar anterior, a média e a linha axilar posterior. Então você faz essa incisão e você primeiro faz a desinfecção local, né? Faz a própria asepsia, né? Coloca o teu campo estéreo ali e você faz essa anestesia local, tá? E aí você faz essa incisão com um bisturi, né? Coloca a pinça e vai fazendo a dissecção com a pinça, tá bom? E aí você vai separar essas ramas, né? E perfurar a musculatura intercostal. Por último, perfurar a pleura parietal, tá bom? Isso é o que eu falei para vocês, vai depender do espaço, vai depender do livro que você está utilizando. Se vai mandar funcionar no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 9º. Vai do paciente também. Bom, coloquei a pinça, incisionei, dissequei, perfurei a musculatura intercostal, perfurei a pleura parietal. Eu vou retirar essa pinça e vou colocar o dedo nesse orifício que eu fiz aí para segurar essa passagem, para não deixar obstruir de novo. Vou ficar com o dedo ali dentro ali até eu vir com o tubo, certo? Eu vou vir com o tubo geralmente você já vai passar ele pinçado, com a ponta dele, ele pinçado pela ponta, vai colocar o tubo. Geralmente vai introduzir ali 10 centímetros, 12 até 15, dependendo do paciente. Né? Você coloca esse catéter pleural e depois você procede com uma sutura. Você vai suturar esse tubo, para esse tubo não sair, né? Não ter perigo desse tubo mover de lugar, sair lá de dentro da pleura do paciente. Você fez essa sutura, você vai conectar esse tubo, né? O tubo está pinçado ainda, lá na ponta que você introduziu lá para ajudar como guia e outra pinça para trás ali. E aí você vai conectar no sistema, no sistema aspirativo, no sistema de drenagem e vai soltar essa pinça, certo? Se for necessário, dependendo do seu paciente, você vai fazer um curativo no sítio de inserção de tubo. E aí você vai fixar, né, esse tubo com esparadrapo ali, com alguma fita resistente, né? Geralmente o esparadrapo a fita de micropore, ela não é tão resistente para fazer esse tipo de fixações, né? Então aqui a gente usa o próprio esparadrapo mesmo, tá? Então você verifica esse funcionamento do sistema, você pede para o paciente tossir, pede para o paciente respirar fundo, e aí você vai ver a oscilação de água dentro do sistema de drenagem, né? Você vai ver que está indo pressão lá ou não, né? O paciente está semi-sentado ali com os braços para frente. Essa posição ela facilita que haja uma expansão do tórax do mesmo, tá? Complicações durante essa
drenagem, né, pode acontecer pneumotórax, né? Então, por isso também um dos motivos que a gente coloca o dedo ali rapidinho depois que você fez essa dissecção, coloca o dedo ali para evitar essa atelectasia. Lesões por desgarro do paquete vasculonervoso intercostal. Por isso que ao você fazer essa incisão ou essa dissecção ali, você sempre faz na borda superior da costela de baixo. Então, se você está puncionando o quinto espaço intercostal, você vai passar ali essa pinça, você vai fazer essa incisão raspando ali a borda superior da costela de baixo, né, da sexta costela. Então, sempre margeando a borda superior da costela de baixo, tá? Para você não ter perigo de lesionar, de desgarrar esse paquete vasculonervoso, porque ele passa na borda inferior, né, da costela. O suco dessa disseção, de passagem do pacote vasculonervoso fica por dentro, né, na cara medial, na cara interna do arco costal e quase na borda inferior. O próprio hemotórax também pode ser uma complicação ocasionada por essa drenagem, né, como a própria neurites ou a neuralgia, devido a essa inserção perto desse pacote vasculonervoso também. O deslizamento do tubo ou desconexão do frasco de drenagem, por isso que esse tubo tem que estar suturado, tem que estar bem fixado, de preferência fixa com esparadrapo também ali, tá? Olha bem a fixação dessas conexões até o selo d'água, né? Até o reservatório, o selo d'água. Observa se está firme essas conexões. Dependendo, posso passar um esparadrapo para reforçar em volta da sua conexão? Pode. Tá? Não pode essa conexão se soltar e começa aí um refluxo de ar muito grande para dentro dessa cavidade pleural. Então você cursa com outro problema aí. Posição incorreta do tubo. Você drenou o paciente ali, você passou o tubo e o tubo está incorreto. O tubo não foi para onde tinha que ir. Mialgia intercostal, dor muscular intercostal, né, devido à incisão e infecções. Quando você drena esse paciente, você passou o tubo no seu paciente, você vai mandar o seu paciente para radiografia. Você vai pedir um raio-x de tórax anteroposterior ou posterior anterior perfil, tá? Um raio-x simples mesmo, para você constatar que esse tubo foi normo insertado. Então, é o único meio que você tem ali de provar que esse tubo foi passado de forma correta. Se esse tubo saiu depois, aí é outros 500, né? Aí foi o paciente se mexeu demais ou esse tubo soltou depois lá. Mas a forma que você tem para se proteger, falando ali a nível de prontuário, a nível judicial mesmo, em caso de complicação, é esse raio-x para comprovar que esse tubo foi normo insertado, né? Aspecto macroscópico do derrame pleural. Na maior parte a gente encontra, né, um líquido de cor amarela, um pouco transparente, né, um fluido transparente, geralmente inodor, não tem cheiro, né? Mas em outras ocasiões também a gente pode encontrar um líquido espesso, né? Pode variar de cor, pode ser mais avermelhado, pode ser mais esverdeado, de cor fétida, de cor meio esverdeado, de aparentemente meio leitoso, tá? E de odor fétido. Geralmente aqui a gente já fala de empiema, né? Que é uma coleção purulenta, que eu já tenho um processo infeccioso, né? Que já é praticamente dizendo está drenando pus, está drenando líquido inflamatório, tá? Ou pode ser, você funciona seu paciente lá, drena o tórax dele e sai um líquido vermelho, né? O clássico hemotórax. Ou o próprio líquido pode estar avermelhado. Geralmente quando o líquido, a primeira saída, sai um pouco com as rases, umas estrias sanguíneas por causa da incisão, né? Da lesão muscular da incisão. Mas também pode sair sangue vivo mesmo, que é o próprio hemotórax. Ou o líquido pode ser branco mesmo, branco espesso, né?
igual leite, é o caso do quilotórax, quando a gente tem aquela disfunção lá do conduto torácico. Então você tem esse quilotórax nesse paciente. Vamos lá. Para revisar aqui, aspecto macroscópico, né, transparente, seroso, amarelo, claro, né? É um líquido que você categoriza como transudativo, que não é aquele líquido inflamatório, líquido rico em fator proteico. O hemorrágico ou sanguinolento, né? Nos casos de hemotórax, você tem aqui uma relação hematócrito pleural, sangue acima de 0,5, né? Pode ser tanto por enfermidade pélvica ou neoplasias malignas. Também líquido purulento, turvo, amarronzado, né? Que você já tem aquele empiema que a gente citou ali atrás, é aquele líquido infeccioso, ou por uma ruptura esofágica também, tá? Pode estar relacionado. O líquido leitoso branco, né? Leitoso bem esbranquiçento mesmo, o quilotórax. Os triglicerídeos, quando você for mandar esse líquido para a bioquímica, vão estar acima de 110 miligramas por decilitro. E o pseudoquiloso, né? O falso quiloso, que é o líquido claro, né? Turvo, ou de caráter leitoso, o triglicerídeo está menor do que 110 miligramas por decilitro, só que o colesterol está maior a 60 miligramas por decilitro. Essa é a característica lá na bioquímica do pseudoquiloso. E o hemático mesmo, o hemático a gente já fala de câncer, né? Embolia pulmonar também, você drena aquele líquido hemático, ou no pós-trauma também, tuberculose, pneumopatia aguda. Então, são essas características, né? E algumas contraindicações da toracocentese. Primeira delas que a gente fala é quantidade mínima de derrame ou pneumotórax sem repercussão respiratória. É aquele derrame pleural pequeno, em que o paciente não manifesta sintoma respiratório nenhum, não altera o drive ventilatório do seu paciente. O paciente não apresenta clínica responsável por esse derrame. Presença de alterações da coagulação, qualquer tipo de fator coagulativo do paciente que estiver desregulado, você não vai drenar esse paciente. Diátese hemorrágica, tá? Cuidado, paciente que tem essa diátese hemorrágica, você não vai drenar esse paciente. Por que é diátese hemorrágica? É aquele paciente que tem sangramento sem causa, né? Que são aquelas hemorragias espontâneas. Pode ser tanto pode ser tanto aquela hemorragia sem causa nenhuma ou aquelas hemorragias intensas, né, prolongadas, principalmente depois de fenômenos como traumatismos, né? Ou o próprio paciente que ainda está sangrando. O paciente que está sob ventilação mecânica a pressões elevadas. Cuidado com drenar esse paciente. Aqui esse paciente já está dentro da UTI. Então já é um pouco mais restrito para a gente lá no pronto-socorro. Insuficiência cardíaca também. Esse paciente, dependendo, você não pode descomprimir muito rápido o tórax dele. Enfermidades cutâneas no ponto de punção. Se o paciente tem aquela inflamação, aquele abscesso, né? No sítio de punção você não vai drenar ali. Beleza, pessoal? Então, essas são as características, são as características básicas assim do tratamento pro derrame pleural. Então nós vimos basicamente, né, a pleurodese, a toracocentese, a pleurocentese, né? Então o paciente chegou, tá com afetação a nível de sinais vitais, o paciente tem afetações hemodinâmicas, esse acúmulo de líquido está dificultando o drive respiratório do meu paciente, eu vou drenar o meu paciente. E todo paciente que eu drenar, automaticamente drenei, coleta a amostra e já manda para a bioquímica, já manda para análise. Beleza? Drenou, não descarta todo esse material, não. Então, separa a sua amostra e manda para análise. Drenou também, peguei a amostra, fixei o tubo, vou mandar o paciente para a radiografia. Radiografo meu paciente, PA, perfil, né? Quero fazer também um AP, faz o AP e
anexe essas radiografias ao prontuário do seu paciente, para que seja como uma prova legal de que o seu tubo foi norma insertado, a técnica foi executada de forma correta. Né? Passei o tubo também, peço para o paciente tossir, peço para o paciente respirar fundo, né? Provoca umas tosses nesse paciente e você checa a oscilação nesse tubo. Doutor, quando eu devo tirar esse tubo? Depende da enfermidade. Geralmente você retira o tubo do paciente, né? Esse paciente que teve aí esse derrame pleural, seja acúmulo de sangue, de ar, de transsudato, de exudato, quando para de sair essa secreção, né? Quando o paciente tem uma boa evolução clínica dentro da sua antibiótico terapia, vai depender da enfermidade, né? Dentro da antibiótico terapia, ou quando deixa de oscilar o dreno desse paciente. O paciente deixou de oscilar o dreno ali, você pediu para o paciente tossir e parou de oscilar já é um indicativo que a gente já pode fazer essa retirada. Mas é igual eu falei, vai com cautela, vai depender da enfermidade do paciente, vai depender da indicação desse dreno, né, e vai depender da evolução correspondente ao tratamento que você utilizar.